A ligação da Priscila chegou numa quinta-feira à tarde. Não para mim, para o setor de RH da Alvorada Soluções. A recepcionista havia anotado o recado. Mariana Santos, analista de projetos, não é de confiança. Já foi envolvida em desvio de informações em empresa anterior. Puro, simples, falso. Na sexta-feira, às 4 da tarde, a gerente de RH me chamou na sala. Tom cuidadoso de quem está desconfortável com o que vai dizer. Processo disciplinar aberto. Afastamento cautelar, enquanto investigam a denúncia. Na prática, demissão. Saí pela porta lateral com a carteira de trabalho na bolsa e com aquela tontura específica de quando a realidade muda de velocidade sem avisar. Não chorei no elevador. Chorei no carro, por uns 20 minutos. Depois liguei para Fernanda. Fernanda era minha sócia. Era também, desde há 8 meses, sócia fundadora comigo na Cartografia Digital, uma consultoria de projetos que havíamos fundado depois de anos trabalhando juntas e de percebermos que havia mercado para o que sabíamos fazer. A Alvorada Soluções havia sido nosso primeiro cliente grande, não como empregadoras minhas, como clientes. Havia aceitado a proposta da cartografia em setembro, com contrato de consultoria de 18 meses que a Fernanda e eu havíamos passado semanas estruturando. Eu era analista de projetos na Alvorada, porque havia mantido o vínculo empregatício por estabilidade enquanto a cartografia crescia. Comum nos primeiros anos de empresa. Você tem um emprego enquanto o negócio próprio ganha volume suficiente para sustentar sem rede. O vínculo com a Alvorada era real. O que a Priscila havia dito sobre mim era mentira, mas havia funcionado. A gerente de RH havia recebido a ligação, havia aberto o processo, havia me chamado na sexta. A Priscila não sabia, não podia saber, porque eu nunca havia contado, que a Cartografia Digital era minha empresa, que o contrato de consultoria que a Alvorada havia assinado era o contrato com a empresa onde eu era sócia fundadora, que dentro da estrutura de governança da cartografia, havia uma sala que a Alvorada havia cedido para reuniões mensais de acompanhamento de projeto, com placa na porta. Cartografia Digital, sala de reuniões. E dentro dessa sala, na parede de frente, havia um painel com os nomes dos fundadores da empresa parceira. O meu nome estava naquele painel. Meu nome é Mariana, tenho 35 anos, sou consultora de projetos há 12, cofundadora da Cartografia Digital há 8 meses. E fui demitida da Alvorada Soluções numa sexta-feira porque a irmã do meu namorado ligou e disse que eu não era de confiança. A Priscila era irmã do Rafael, e a dinâmica entre nós havia sido difícil desde o começo. Ela com aquela presença de irmã mais velha que achava que conhecia o irmão melhor do que qualquer mulher que chegasse e que havia encontrado em mim alguém que não se dobrava à narrativa que ela havia tentado de outras formas antes. Comentários, insinuações, conversas com o Rafael chegavam distorcidas. Desta vez, tinha ido direto ao emprego. Na segunda-feira seguinte, não sabia ainda o que ia fazer sobre o processo trabalhista. Estava com Fernanda revisando os próximos passos quando ela me mandou uma mensagem às 10 da manhã. Tem uma candidata aqui na recepção para entrevista de assistente de projetos. Priscila Andrade. Você conhece? Fiquei parada por um segundo, olhando para a tela. Priscila Andrade era o nome completo da irmã do Rafael. Fernanda não sabia que eram a mesma pessoa. Respondi. Conduza a entrevista normalmente. Vou estar na sala de reuniões quando terminar. E fui até lá. Antes de continuar, se essa história já está te prendendo, faz uma coisa para mim agora. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. Agora vamos em frente, porque o que aconteceu quando a Priscila terminou a entrevista e entrou na sala de reuniões e viu o meu nome no painel da parede, é a parte que vai te deixar sem fala. Preciso te dar o contexto de como a cartografia digital havia chegado até ali, porque sem isso, a história parece coincidência quando na verdade era construção. Fernanda e eu havíamos trabalhado juntas por 6 anos em 2 empresas diferentes antes de decidir abrir a própria. Éramos complementares de uma forma que consultoras raramente são, ela com foco em estratégia e estrutura de processos, eu com foco em execução e gestão de stakeholders. Juntas fechávamos um ciclo completo que clientes pagavam bem para ter. A cartografia havia surgido de uma conversa numa sexta-feira depois do expediente, da forma que as melhores ideias surgem, sem planejamento, com honestidade sobre o que queríamos construir e com clareza sobre o que o mercado precisava. Passamos 4 meses estruturando antes de formalizar CNPJ, contrato social, acordo de sócias, site, portfólio.
Cada detalhe tratado com o cuidado de quem sabe que os primeiros documentos de uma empresa definem muito do que ela vai ser. A Alvorada Soluções havia chegado como cliente no 3º mês depois de abertura, referência de um contato comum que havia visto o trabalho no lugar anterior. Contrato de consultoria de 18 meses. Foco em reestruturação de fluxo de projetos de médio porte. Era o contrato que nos permitia existir com estabilidade financeira suficiente para crescer. Havia mantido o vínculo empregatício na Alvorada porque o contrato de consultoria era entre a Cartografia e a Alvorada, 2 entidades separadas. Era possível, dentro da estrutura, ser simultaneamente consultora contratada pela empresa via Cartografia e analista de projetos empregada pela empresa via CLT. 2 vínculos distintos, 2 papéis distintos, ambos conhecidos pela diretoria. O RH da Alvorada sabia dos 2 vínculos? Sabia, formalmente. Mas na prática, o RH operacional, a gerente que me havia chamado na sexta, havia tratado a denúncia da Priscila como denúncia sobre funcionária CLT, sem conectar ao contrato de consultoria que existia em paralelo. Era uma lacuna de informação interna que havia custado. A minha demissão havia sido processada por um lado que não havia consultado o outro. Isso eu só havia entendido no fim de semana, quando liguei para Fernanda e ela havia dito: Mariana, o contrato da Cartografia com eles está ativo. A demissão é do vínculo CLT. São coisas separadas juridicamente. Mas eu não posso voltar lá como funcionária. Não, mas a Cartografia ainda é parceira deles. Com reunião mensal marcada para a próxima quinta. Fiquei com aquilo por um momento. E a sala de reuniões, com o nosso painel na parede, com os nossos nomes, com a placa na porta. O painel havia sido ideia da Fernanda quando a Alvorada havia cedido o espaço. Uma forma de marcar presença da empresa dentro do cliente, comum em parcerias de consultoria de longo prazo. O nosso ficava na parede de frente da sala, com os nomes das sócias fundadoras em tipografia limpa. Cartografia Digital, Fernanda Alpes. Mariana Santos, fundadoras. Meu nome estava naquele painel desde outubro. A Priscila havia ligado para o RH da Alvorada numa quinta-feira. Eu havia sido demitida na sexta. E ela havia marcado entrevista para segunda-feira, na empresa que havia acabado de me demitir, sem saber que eu era sócia da consultoria que prestava serviço para essa mesma empresa. E a entrevista havia sido conduzida pela Fernanda, que não sabia que a candidata era a irmã do namorado da sócia. Às 10 da manhã de segunda, quando a mensagem de Fernanda chegou, havia de decidir o que fazer com os próximos 30 minutos. Decidi esperar na sala de reuniões, com o painel na parede, com o meu nome, e deixar que a situação chegasse ao lugar que ia chegar de qualquer jeito. Às 10h42, a porta da sala se abriu. A Fernanda entrou primeiro, com a Priscila atrás. Mariana, essa é a Priscila Andrade, candidata à vaga de... A Priscila parou. Seus olhos foram direto para o painel na parede de frente. 2 segundos de silêncio. 3. E então, voltaram para mim, com aquela expressão que não tinha nome, mas que tinha peso. Boa tarde, disse, com a voz que uso em toda reunião de trabalho. Neutra, presente. Pode sentar. Ela sentou. A Fernanda ficou de pé por um segundo, percebendo que algo estava acontecendo que ela não conhecia completamente, e com aquele instinto de sócia que aprende a ler o ambiente, puxou cadeira e a reunião começou. Não a entrevista de emprego. A reunião em que cada coisa ia chegando ao lugar que precisava chegar, com o painel na parede, com os nossos nomes, com a situação toda ali presente de uma vez. A Fernanda entendeu antes de eu dizer qualquer coisa. 6 anos de sociedade ensinam a ler o ambiente da outra sem precisar de instrução verbal. Ela ficou na cadeira, abriu o bloco, pegou a caneta, o gesto neutro de quem está presente e que vai deixar a cena se desenvolver antes de intervir. A Priscila ficou olhando para o painel, depois para mim, depois para o painel de novo. Você é sócia aqui, disse. Não pergunto. Sou cofundadora da Cartografia Digital há 8 meses. Silêncio. Você é parceira da Alvorada. A Cartografia é parceira da Alvorada. Contrato de consultoria de 18 meses, em vigor. Mais silêncio. E então, com aquela voz mais baixa de quando alguém está chegando a uma conclusão que não é confortável. E você foi demitida na sexta. Fui demitida do vínculo CLT. O contrato de consultoria da Cartografia com a Alvorada continua ativo. Ela ficou com aquilo, com aquela expressão de quem está fazendo a conta e que não está gostando do resultado.
A ligação que você fez pro RH deles na quinta, disse eu, com aquela calma que não é frieza, é clareza. Você sabia que eu era sócia da empresa que presta serviço para eles? Não sabia. Se soubesse, ficou quieta. Era a pergunta honesta e ela sabia que era honesta. Não sei, disse finalmente, com aquela diretividade de quando alguém não tem versão conveniente disponível. A Fernanda havia abaixado a caneta. Estava ouvindo com aquela atenção de pessoa que está montando um quadro e que ainda não tem todas as peças, mas que já entende o suficiente para ter opinião. Posso perguntar o que levou você a ligar para o RH deles? Perguntei. Priscila ficou com aquilo por tempo suficiente para que eu soubesse que estava sendo honesta com a resposta em vez de fabricar uma. Porque achei que se você perdesse o emprego, o Rafael ia perceber que dependia de mim mais do que de você. Era a confissão mais direta que alguém podia fazer sobre motivação. Sem rodeio, sem versão limpa, era o que havia sido. Essa lógica funcionou alguma vez antes? Perguntei. Não. E mesmo assim você tentou. Mesmo assim, havia algo sobre aquela honestidade, brutal, direta, sem defesa, que chegou de um lugar inesperado. A Priscila não estava tentando me convencer de que havia tido boa intenção. Estava dizendo o que havia dito de verdade e por quê. Isso era raro. A Fernanda disse com aquela voz tranquila de sócia que havia processado o suficiente. Você ligou para uma empresa com quem temos contrato ativo e fez uma denúncia falsa sobre nossa sócia. A Priscila virou para ela. Sim, isso expõe você a consequências legais. Fernanda não disse como ameaça, como informação. Falsa denúncia que causa dano trabalhável tem amparo legal para a ação. Eu sei. E você veio aqui pedir emprego nessa mesma empresa. A Priscila ficou com aquela expressão de quem estava vendo, pela primeira vez com clareza total, o tamanho do que havia feito e onde havia chegado. Fui indicada por alguém que não sabia que eu tinha relação com a Mariana, disse. Não sabia que era a mesma empresa. Mas agora sabe. Agora sei. Silêncio de sala de reunião, com o painel na parede, com os nossos nomes. Olhei para Fernanda. Ela me olhou. Era a comunicação de sócia, que não precisa de palavra, uma sequência de leitura mútua que chegava à conclusão compartilhada. Virei para Priscila. A vaga de assistente de projetos não vai ser preenchida hoje, disse. Mas tem uma conversa que você e eu precisamos ter. Separado da cartografia, separado do Rafa, sobre o que aconteceu e sobre o que vem depois. Ela ficou com aqui. Você está me dando chance de conversar. Estou te dizendo que a conversa é necessária. Uma pausa. Se você quer ter, tem. Se não quer, não tem. Mas as implicações legais do que aconteceu na quinta existem de qualquer jeito. Vou querer ter. Então marca. Saiu uns 20 minutos depois. A Fernanda ficou na sala comigo. Me conta do começo, disse. E contei. Tudo que a Fernanda não sabia, a Priscila, o Rafael, os meses de dinâmica difícil, a ligação, a demissão, a mensagem da manhã. Ela ouviu sem interromper. No final ficou quieta por uns 30 segundos, com aquela expressão de quando está processando volume grande de informação de uma vez. A Alvorada vai ter que desfazer a demissão, disse. Quando entender que a denúncia era falsa e que você é sócia da empresa que contrata com eles, o ato fica insustentável. Eu sei. Você quer o vínculo de volta? Fiquei com aquela pergunta. Era a pergunta certa. Não sei ainda, mas quero que o processo seja feito direito. Vai ser. Era a certeza de sócia que conhecia o que conhecia e que havia visto o que havia visto. E era suficiente para segunda-feira de manhã. Preciso te contar o que aconteceu nos dias seguintes, porque é onde os efeitos chegaram de formas que ninguém havia calculado completamente. O advogado entrou em contato com a Alvorada na terça. Não com agressividade, com clareza de fatos. A denúncia era falsa e documentável. Quem ligou tinha relação pessoal com a funcionária demitida e motivação identificável. A sócia fundadora da consultoria contratada pela Alvorada era a mesma pessoa que demitiam. O contrato continuava ativo. Havia questão de continuidade de serviço envolvida. A gerente de RH que me chamara na sexta ficou pálida, segundo soube depois. Havia processado a demissão sem checar os vínculos paralelos. Falha de processo interno com consequência real. A diretoria pediu reunião na quarta. Fui com Fernanda e com o advogado. 1h40 de reunião. No final, a posição da Alvorada era clara. A demissão tinha sido precipitada. Havia falha de processo, havia disposição de reparar. Queremos proposta de vocês, disse o diretor. Fernanda me olhou. Eu a olhei. Comunicação de sócia. Precisamos de alguns dias para formatar,
disse. Tem. Saímos às 5h15 nublado. Na calçada, antes de ir cada uma para o carro, Fernanda perguntou: o que você quer que aconteça? Era a pergunta de fundo de tudo aquela semana. Quero que a cartografia continue a parceria em termos que façam sentido. E quero que o vínculo CLT não seja reconstituído. Era rede de segurança que já não preciso da mesma forma. E indenização pelo processo indevido? Que cubra o período e inclua reconhecimento formal de que a denúncia era falsa. Eles vão aceitar. Uma pausa. E a Priscila? Ficamos em silêncio por um momento. Quero ter a conversa que disse que ia ter. Honesta. Não de concessão, de clareza sobre o que aconteceu e o que não pode voltar. Você ainda está com o Rafael? Era a pergunta que também estava no fundo de tudo. Não sei ainda. Ele não sabe completamente o que aconteceu. Precisa saber antes de qualquer decisão minha. A conversa com o Rafael havia de ser a mais difícil da semana. Mais do que a reunião com a Alvorada. Mais do que a sala de reuniões com a Priscila. Porque o Rafael não havia feito nada. E esse era o problema mais complicado de resolver. Liguei às 20h. Precisamos conversar pessoalmente. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Amanhã? Posso hoje. Amanhã, disse. Com calma. E fiquei com a semana inteira assentando de uma vez. Era muito para 5 dias. E ao mesmo tempo, era exatamente o que precisava estar na mesma semana para chegar a algum lugar de verdade. Às vezes, a vida comprime o que levaria meses em uma semana só, e você atravessa de dia em dia, com a calma de quem sabe o que tem na pasta, e com a clareza de quem sabe o que quer que aconteça depois. Era o que eu tinha. Era suficiente. Havia algo que Fernanda disse naquela calçada antes de ir embora que ficou como a frase mais precisa da semana inteira. Você sabe qual é a parte mais irônica de tudo isso? Qual? Ela ligou para fazer você perder o emprego. E o que ela não sabia era que você não tinha só um emprego. Tinha uma empresa. Ficou com aquilo por um segundo. E a empresa era parceira de quem ela ligou. Era irônico. E era também a consequência natural de agir a partir de informação incompleta sobre alguém que você nunca se deu ao trabalho de conhecer de verdade. A Priscila não havia conhecido de verdade. Tinha categorizado, presumido, agido e encontrado o meu nome na rede. Não como punição planejada, como resultado do mal existindo independente do que... Bloco 3. A conversa com o Rafael aconteceu na quinta-feira à noite, na casa dele, com o chá que ele fez e que ficou esfriando sobre a mesa enquanto eu contava. Contei tudo, em ordem, sem dramatização, sem versão gerenciada. Do começo, a ligação da Priscila para o RH, a convocação de sexta, a demissão, o fim de semana com Fernanda, a mensagem de segunda, a sala de reuniões, o painel, a reunião com a diretoria, a conversa com o advogado. Ele ouviu tudo sem interromper. Era o jeito dele em conversas importantes. Ouvir primeiro, falar depois, nunca ao mesmo tempo. No final ficou em silêncio por uns 40 segundos. Ela ligou para te fazer perder o emprego, disse. Não pergunta. Chegada. Ligou. Sabendo que era mentira. Sabendo. Mais silêncio. Por que você não me contou na sexta? Era a pergunta que eu havia esperado e que havia preparado resposta honesta. Porque na sexta, eu não sabia completamente o que fazer com o que havia acontecido. E porque precisava que a situação se resolvesse de uma forma que fosse minha, não mediada por você. Fiz uma pausa. Se eu contasse antes de ter encaminhado as coisas, o risco era que você fosse falar com ela antes que eu tivesse espaço para processar. Eu ia ter ido falar com ela. Eu sei. Isso era errado? Não era errado. Era do coração. Mas não era o que eu precisava. Uma pausa. Precisava resolver a minha parte antes de que virasse coisa que você resolvia por mim. Ele ficou com aquilo por tempo suficiente para que eu soubesse que estava entendendo não só o fato, mas o que estava embaixo. Você sempre resolve a sua parte, disse, com aquela voz mais baixa de quando algo chegou de um ângulo que ele não havia esperado completamente. Tento. O problema é que às vezes você resolve a sua parte quando eu precisaria estar junto. Era a análise mais honesta que ele havia feito sobre como funcionávamos. E havia chegado não de acusação minha, havia chegado dele, de dentro do que estava processando. É verdade, disse. E essa é a conversa que a gente precisava ter e que não estava tendo. Ficamos com aquilo por um tempo. Sobre a Priscila, ele disse. É com ela, não é minha conversa com você. Mas impacta você. Impacta. E você vai ter de decidir o que faz com isso. Não eu. Você está me dando espaço para decidir. Não me cabe decidir por você sobre a sua irmã. Era a distinção que havia levado dias para chegar de forma clara.
A relação entre Rafael e a Priscila era deles. O que havia acontecido comigo era meu de processar. As duas coisas se tocavam, se intersectavam, mas não eram a mesma coisa. Dar espaço para ele decidir sobre a irmã não era fraqueza. Era respeito pela autonomia de alguém que ama, sem presumir que eu sabia melhor o que fazer com a história de família. Você ainda quer estar comigo? Ele perguntou. Direto, da forma que ele chegava nas perguntas que importavam. Fiquei com aquilo por um momento. Quero, disse. Mas quero que o que aconteceu seja tratado de verdade. Não varrido, não minimizado como coisa de família. Tratado. Vai ser tratado. Com ela e com você. Juntos, quando vocês duas estiverem prontas. Era o compromisso mais claro que ele poderia ter dado, e havia chegado de dentro do processamento dele, não de pressão minha. A conversa com a Priscila havia acontecido na segunda-feira seguinte. Só as duas. Num café próximo ao trabalho dela. Sem Rafael, sem advogado, sem a estrutura da sala de reuniões. Ela chegou com aquela postura diferente da postura de segunda na empresa. Mais quieta, com aquele peso de quem passou uma semana dentro de algo difícil e que chegou para a conversa porque precisava chegar. Quero te pedir desculpa, disse. Diretamente, antes de sentar completamente. Senta primeiro, disse. A desculpa pode vir depois da conversa. Sentou. E contou. A versão completa de onde havia vindo a decisão de ligar. Não a versão curta que havia dado na sala de reuniões. A versão com os anos de ser irmã mais velha que protegia. Com o medo de que o Rafael escolhesse de forma que a deixasse para trás. Com a forma que esse medo havia se transformado em ação destrutiva, que ela sabia que era errada e que havia feito de qualquer jeito. Ouvi. Da mesma forma que ouço qualquer conversa importante. Sem interromper. Sem construir resposta, enquanto a outra pessoa ainda está falando. No final, quando ela terminou, havia uma coisa que precisava dizer. O que você fez me custou uma semana difícil. E vai custar mais antes de estar resolvido juridicamente. Isso é real, e não some com desculpa. Fiz uma pausa. Mas o que me custou mais não foi a demissão. O que foi? Foi perceber que você passou meses tentando me remover de um lugar que eu ocupo por escolha legítima, não por inveja do emprego, por medo de perder o irmão. E isso me diz algo sobre o que havia embaixo, que a demissão foi só a expressão mais concreta. Ela ficou quieta. Você está certa, disse. Eu sei. O que você precisa de mim? Era a pergunta mais madura que ela podia fazer naquele momento. Não, o que posso fazer para que você me perdoe? O que você precisa de mim? Reconhecendo que havia algo que ela podia dar e que a decisão de dar era dela. Preciso que você trate o Rafael como adulto que faz as próprias escolhas, disse, não como alguém que você precisa proteger de mim. Ela ficou com aquilo por um longo tempo. Posso tentar, disse finalmente. Tentar é o suficiente para começar. Saímos do café 40 minutos depois, com a conversa feita, com o começo de algo diferente, pequeno, real, suficiente para continuar. Quero te contar o que aconteceu nas semanas seguintes, porque é onde as peças assentaram de formas que nenhuma das partes havia calculado completamente. A proposta da cartografia para Alvorada foi entregue na sexta da semana seguinte. Era simples na estrutura e cirúrgica no conteúdo. Encerramento do vínculo CLT com indenização correspondente ao dano trabalhável causado pelo processo indevido. Mais nota formal registrando que a demissão havia sido precipitada por denúncia que se revelou falsa. O contrato de consultoria continuaria com ajuste de prazo e de escopo para refletir o tempo perdido. A Alvorada aceitou em 2 dias. O diretor ligou pessoalmente. Quero que a parceria continue. Vocês fizeram um trabalho importante. Vamos continuar, disse. Com os termos da proposta. Está aceito. Fernanda e eu ficamos sentadas na sala da cartografia, com aquele silêncio de quando algo difícil chegou a algum lugar. Você percebe o que aconteceu? Ela disse finalmente. O que especificamente? A Priscila ligou para te fazer perder o emprego. E o que ela produziu foi um acordo que nos deu mais poder de negociação com o maior cliente da cartografia do que tínhamos antes. Fiquei com aquilo. Era verdade. O processo revelara uma vulnerabilidade na relação com a Alvorada, falta de clareza sobre vínculos paralelos, que o acordo resolvera de forma definitiva. Um documento que formalizava o papel da cartografia sem ambiguidade. A Priscila havia tentado desfazer um vínculo, e havia tornado o vínculo mais sólido. Havia algo sobre aquele resultado que não era exatamente irônico e que eu não conseguia nomear completamente. Não era satisfação de ter ganhado. Ganhado é uma palavra pequena para uma semana que havia custado. Era algo mais próximo de confirmação,
de que o que você constrói de verdade resiste, que tentativa de derrubar a partir de informação falsa encontra a realidade do que é verdadeiro. A realidade do que era verdadeiro era a sala de reuniões com o painel, com os nossos nomes, construídos ao longo de 8 meses de trabalho real. A Priscila não havia sabido que aquilo existia, e aquilo existia independente do que ela sabia ou não sabia. Havia algo também sobre o Rafael que ficou daquela semana como o mais importante além do óbvio. Ele havia falado com a Priscila na sexta. Não me contou o conteúdo completo. Era conversa de irmão com irmã, e havia de ter o espaço de ser. Mas me disse o suficiente, que havia nomeado o que ela havia feito de forma direta, que havia dito que o comportamento não podia se repetir, e que havia deixado claro que a escolha de estar com quem estava com era dele, e que precisava ser respeitada. Como ela recebeu? Perguntei. Com dificuldade, disse. Mas recebeu. Era o começo real. Mudança de padrão de décadas não chega fácil. Com dificuldade, mas recebeu. Era o que havia para... Havia algo que o Rafael havia dito naquela conversa de quinta à noite que ficou como a frase mais importante daquela semana difícil. Havia dito: "Você não me pediu para resolver. Você me contou o que aconteceu e me deu espaço para chegar onde precisava chegar. É o jeito mais justo", disse. "É o jeito mais difícil também." É, mas o mais fácil seria eu ficar esperando que você se posicionasse sem te contar o que estava acontecendo, ou te contar e te pressionar pelo resultado que eu queria. As duas formas não respeitam você como alguém que pode chegar à conclusão certa por conta própria. Ele ficou com aquilo por um tempo. Você acredita nisso? Acredito. Em mim. Em você. Acreditar que a pessoa que você ama pode chegar à conclusão certa com a informação completa. E dar a informação. E esperar. Às vezes, esperar é o gesto mais corajoso de um relacionamento. Mais corajoso do que resolver. Mais corajoso do que pressionar. Só esperar, com fé em quem está do outro lado. Tem uma coisa sobre encontrar o meu nome na parede da sala de reuniões que precisava de atenção, além do óbvio dramático da cena. A Priscila havia entrado naquela sala para uma entrevista de emprego. Havia saído com a informação que mudou tudo, mas o que mudou tudo não foi a minha presença, foi o painel. O painel estava lá desde outubro. Tinha 4 meses de existência. Tinha sido colocado pela Fernanda como marcação de presença da cartografia dentro do cliente, procedimento padrão de parceria de consultoria. Nenhum de nós havia pensado na Priscila quando colocou o painel. O painel existia porque era o que havia de ser feito, porque documentar a parceria de forma visível era parte da postura profissional que a cartografia havia adotado desde o começo. A Priscila havia chegado e havia encontrado o painel que existia independente dela. Isso é diferente de armadilha, é diferente de planejamento de confronto. É o que acontece quando você constrói algo real que existe de forma permanente, e quando alguém que agia a partir de informação incompleta encontra a realidade. A realidade estava no painel, com 2 nomes. Havia algo sobre como a Priscila havia operado, que precisava ser nomeado com clareza, para que a lição dessa semana não ficasse só na superfície dramática. Ela havia agido a partir de uma versão de mim que havia construído sem verificação. Sabia que eu trabalhava na Alvorada, sabia que era analista de projetos, sabia que tinha relacionamento com o Rafael, e a partir dessas informações, todas verdadeiras, havia chegado a uma conclusão que estava incompleta de formas que ela não havia investigado, que eu era vulnerável porque o emprego era meu único sustento relevante, que remover o emprego me removeria da equação, que ela tinha o poder de fazer isso com uma ligação. Cada parte da lógica parecia razoável com a informação que tinha. O problema era a informação que não tinha. A cartografia digital, os 8 meses de empresa, o contrato com a Alvorada, o painel na sala de reuniões com o meu nome. Essa informação não estava na versão dela de mim. E não estava porque ela nunca havia perguntado. Havia construído uma versão com o que conseguia ver de longe, e havia operado a partir dessa versão sem verificar se havia mais. Esse é o padrão. A versão construída de longe que substitui a pessoa real. E quando você age a partir da versão construída de longe, você age contra alguém que não existe. Você está combatendo uma sombra. E a pessoa real continua existindo independente do que você acredita sobre a sombra. Eu continuava existindo como sócia da cartografia, enquanto a Priscila ligava para o RH da Alvorada. O contrato continuava ativo enquanto ela candidatava para a vaga. O painel continuava na parede da sala enquanto ela terminava a entrevista. Nada disso dependia do que ela sabia ou não sabia. Era real antes da Priscila chegar e continuou real depois.
Havia algo também sobre a conversa que tive com a Fernanda naquela semana que ficou como a mais importante para o que ia ser a cartografia dali para frente. A Fernanda havia ouvido tudo, a dinâmica com a Priscila, o Rafael, os meses anteriores, e havia feito a pergunta mais simples e mais difícil de todas. Você estava carregando isso sozinha. Estava tentando não deixar impactar o trabalho, mas carregava. Ela ficou com aqui. Somos sócias, disse. O que impacta você impacta a empresa, e o que impacta a empresa impacta você. Isso funciona nos dois sentidos. Uma pausa. Próxima vez que tiver algo que pode chegar aqui, me diz antes que chegue. Era o pedido mais razoável de qualquer parceria. A visibilidade suficiente para que as surpresas sejam minimizadas. Havia tentado blindar o trabalho do pessoal, e o pessoal havia chegado no trabalho de qualquer jeito, pelo RH da Alvorada, pela sala de reuniões, pelo painel. Blindagem total não existe. O que existe é gestão conjunta do que chega, e gestão conjunta requer comunicação antes que a emergência force. Vou fazer isso, disse. Eu também, ela disse, com aquele olhar que significava que havia coisas da vida dela que ela também havia mantido longe da cartografia desnecessariamente. Era o acordo mais honesto de parceria que havíamos chegado em 8 meses. E havia chegado de uma semana que havia custado mais do que qualquer outra semana de empresa. Às vezes o que custa mais é o que ensina mais. Era assim que estava sendo, com o painel na parede, com os nossos nomes. E com a parceria mais sólida do que havia sido antes de tudo começar. Quero te contar o que aconteceu 2 meses depois, que fechou o ciclo dessa história de uma forma que ninguém havia planejado. A Priscila me mandou mensagem numa tarde de sábado, não para o Rafael, direto para mim, o que já dizia algo sobre onde ela estava depois de tudo aqui. Posso te fazer uma pergunta profissional? Fiquei com aquilo por um momento. Depois respondi, pode. A vaga de assistente de projetos ainda está aberta na cartografia? Ficou quieta no outro lado enquanto eu processava. Havia algo sobre aquela pergunta que era ao mesmo tempo absurda e honesta. Absurda porque ela havia tentado me fazer perder o emprego e agora estava perguntando se podia trabalhar para mim. Honesta porque era direta, não havia rodeio, não havia versão gerenciada, era a pergunta real. Levei 2 dias para responder. Conversei com Fernanda, expliquei o contexto. Ela ouviu, ficou quieta por um momento e disse: é decisão sua. Qualquer coisa que você decidir, eu apoio. Era a resposta de sócia que havia entendido que algumas decisões eram minha de tomar. Pensei sobre o que havia visto da Priscila nas últimas semanas. A honestidade na sala de reuniões. Sem versão gerenciada, só o que havia sido. A conversa no café, sem defesa, com a versão real do que havia motivado o que havia feito. O pedido de desculpa que havia chegado antes de eu pedir. A pergunta do sábado que era direta e exposta de uma forma que requeria coragem. Ela não era má pessoa. Era uma pessoa que havia feito algo destrutivo a partir de um lugar de medo não resolvido. E estava fazendo o trabalho de resolver. Respondi. A vaga foi preenchida, mas vou guardar seu currículo para próximas oportunidades. Obrigada por responder. Obrigada por perguntar diretamente. Havia algo sobre aquela troca que era ao mesmo tempo pequena e completa. Não reconciliação de novela. 2 pessoas chegando a um ponto de relação possível depois de algo que havia custado. A Priscila não ia trabalhar na cartografia agora, mas a porta não estava fechada de forma permanente. E isso era diferente de qualquer coisa que havia existido antes da semana do hospital. Diferente de qualquer coisa que havia existido antes da sala de reuniões. Havia algo que o Rafael havia dito numa noite daquele mês que ficou como a frase mais honesta sobre o que havia mudado. Você sabe o que é diferente agora? Me conta. Você e a Priscila tiveram conversas reais, sem eu no meio, sem eu como intermediário ou como objeto do conflito. Ficou pensando. Vocês existem uma para outra de uma forma que não existiam antes. Era a observação mais precisa sobre o que havia mudado estruturalmente. Antes da semana difícil, eu e a Priscila existíamos uma para outra, só em relação ao Rafael. Eu como ameaça ao vínculo dela com o irmão. Ela como fonte de dinâmica difícil na minha relação. Depois da sala de reuniões, depois do café, depois da mensagem de sábado, existíamos de outra forma, com história direta, com conversa real, com o começo de uma relação que tinha substância própria, não dependente do para existir. Era o resultado mais inesperado de uma semana que havia começado com demissão numa sexta-feira.
O meu nome num painel havia mudado a forma que duas pessoas que nunca se haviam visto precisaram finalmente se ver. Era suficiente. Era mais do que suficiente. Era, na verdade, o melhor resultado possível para algo que havia custado o que custou. Demissão numa sexta-feira, painel numa segunda-feira, conversas reais nas semanas seguintes. E 2 meses depois, uma mensagem de sábado e que mostrava onde duas pessoas tinham. Era assim que histórias difíceis chegavam a lugares honestos. Não de forma bonita, de forma real. E real era o único tipo de chegada que durava. Tem uma coisa sobre o meu nome naquele painel que é a mais importante de nomear antes de qualquer lição. O painel não foi planejado para confronto. Foi colocado em outubro pela Fernanda como marcação de presença profissional de uma empresa parceira dentro do espaço de um cliente. Procedimento padrão. Sem drama, sem intenção, sem nenhum cálculo sobre o que ia acontecer meses depois. Existia porque era o correto para uma parceria de consultoria. E quando a Priscila entrou naquela sala de reuniões na segunda-feira de manhã, encontrou o que existia, não o que eu havia preparado para ela. Essa distinção importa muito, porque o tipo de resultado que acontece quando você encontra o que existe é diferente do tipo de resultado que acontece quando você encontra o que foi preparado para você encontrar. Um é confronto planejado com audiência. O outro é realidade chegando de forma que não tem como ser ignorada. Realidade que não tem como ser ignorada é o que muda de verdade. Essa é a primeira coisa que quero que você leve daqui. Constrói de verdade, com consistência. Sem precisar que ninguém saiba completamente o que você construiu enquanto constrói. O que você constrói de verdade vai falar por si mesmo quando chegar o momento em que precisa falar. O painel falou, com 2 nomes, sem que eu precisasse dizer uma palavra. A segunda coisa é sobre agir a partir de informação incompleta. A Priscila havia construído uma versão de mim com o que conseguia ver de fora. Analista de projetos empregada, namorada do Rafael, pessoa sem substância própria visível. A partir dessa versão, havia chegado a uma conclusão que parecia razoável com a informação disponível. O problema era a informação que não estava disponível, porque ela nunca havia perguntado. Esse é o erro mais comum que existe quando se trata de pessoas. Construir uma versão completa com informação parcial, ver a superfície e presumir a estrutura, ver o cargo e presumir que é tudo, ver o relacionamento e presumir que é o único sustento relevante. Antes de agir a partir da sua versão de alguém, pergunte se a versão está completa. Na maioria das vezes, não está. E a parte que está faltando é exatamente a parte que vai mudar tudo quando aparecer. No meu caso, a parte que estava faltando era o painel na parede. A terceira coisa é sobre o que acontece quando o que você construiu encontra o que foi dito de forma falsa sobre você. A denúncia da Priscila era falsa, mas havia funcionado num primeiro momento. Eu havia sido demitida. Isso custou 1 semana difícil. Não vou minimizar o custo, mas o que havia sido construído, a cartografia, o contrato, o painel, os 8 meses de trabalho real, existia independente da denúncia. E quando a situação foi processada com todas as informações disponíveis, o que era real pesou mais do que o que era falso. Real pesa mais do que falso quando há tempo suficiente e informação suficiente. Nem sempre esse tempo e essa informação chegam. Às vezes o dano causado por mentira é permanente antes que a verdade apareça. Isso é injusto e é real. Mas quando o que você construiu é sólido o suficiente para resistir até que a verdade chegue, resiste. O meu resistiu. Quero te deixar com a imagem que carrego de toda essa história. Não a sala de reuniões com o painel, que foi o momento dramático. É a quinta-feira anterior, a tarde em que a Priscila havia ligado para o RH da Alvorada. Nessa quinta-feira, eu estava na cartografia com a Fernanda, revisando o cronograma de entrega para o cliente. Trabalhando, sem saber o que a Priscila havia feito. O painel estava na parede da sala de reuniões da Alvorada com o meu nome. O contrato estava ativo. A empresa existia. Tudo isso existia antes da ligação, durante a ligação, depois da ligação, independente da ligação. Quando você constrói algo real, você constrói algo que existe independente do que qualquer pessoa diz sobre você. E quando alguém tenta te remover a partir de uma versão falsa de quem você é, encontra o que você é de verdade no caminho. No meu caso, encontrou um painel numa sala de reuniões, com 2 nomes, numa segunda-feira de manhã. Constrói o real, constrói com consistência, constrói sem precisar de audiência. E quando chegar o momento em que o real precisa falar por si mesmo, e ele sempre chega, vai estar lá, com o seu nome, na parede.
Deixa eu te contar uma última coisa que aconteceu depois de tudo que ficou como o encerramento mais preciso dessa história. Uns 3 meses depois da semana difícil, a cartografia fechou o segundo contrato grande. Empresa de médio porte no mesmo setor da Alvorada. Referência de um contato que havia ouvido sobre o trabalho que estávamos fazendo. Na apresentação de proposta, quando chegamos na sala de reuniões do cliente, a Fernanda pediu que colocassem um painel na parede antes de começar. Tirou da pasta, colocou em cima da mesa. O gestor da empresa olhou para o painel. Vocês sempre trazem isso? Sempre, disse Fernanda. É como marcamos presença numa parceria de longo prazo. Ficou olhando para o painel por um segundo, com os 2 nomes. Gosto, disse. Deixa. E a apresentação começou. No carro depois, Fernanda me olhou com aquele sorriso pequeno que tinha quando algo havia chegado do jeito certo. O painel fechou negócio, disse. O painel sempre fecha ou abre o que precisa, disse. Ela deu aquela risada curta. Esse é o lema da cartografia agora. Não era lema, era verdade. O painel existia para marcar presença. E presença marcada com honestidade, com os nomes certos nas paredes certas, com o trabalho certo entregue da forma certa, era o que criava a realidade que resistia quando tentavam desfazer o que havíamos construído. A Priscila havia tentado, encontrou o painel, e o painel havia ficado. Havia algo que o Rafael havia dito numa tarde desses 3 meses que ficou como a frase mais simples e mais verdadeira de todo o processo. Havia dito: você nunca me pediu para escolher entre você e ela. Não era minha escolha para pedir. A maioria das pessoas pediria. A maioria das pessoas não entende que quando você pede para alguém escolher, você está presumindo que sem a pressão, a escolha não seria a certa. Fiz uma pausa. Confiei que você chegaria à conclusão certa com a informação completa. E cheguei. Chegou? Ficamos com aquilo. Isso é difícil de fazer, disse ele. É o mais difícil. Mais do que qualquer outra coisa que você fez naquela semana? Mais. Porque tudo que o Rafael decide sobre a própria família é do Rafael de decidir. Pressionar seria me colocar no lugar da Priscila. Ele ficou com ar um longo tempo. Você não se colocou no lugar dela. Tentei não me colocar. Conseguiu. Era a confirmação mais simples de algo que havia custado muito para manter ao longo de uma semana difícil. Não pressionar. Não escolher pelo outro. Dar a informação e esperar a conclusão. Era assim que o respeito real funcionava numa relação. E era assim que a cartografia funcionava também, com o que era real marcado de forma visível, com o trabalho entregue de forma honesta, com os nomes na parede, sem pedir que alguém escolhesse. Só existindo de forma que, quando as escolhas chegassem, o real estivesse disponível para ser escolhido. Era o painel, era os 2 nomes, era o que ficou quando tudo passou. Há uma última coisa, uma imagem que é mais simples do que tudo que contei. É a Fernanda colocando o painel na parede do segundo cliente, com os 2 nomes, e o gestor dizendo: gosto, deixa. Não foi drama, não foi confronto. Foi o trabalho marcando presença da forma que o trabalho honesto marca. De frente, com nome, sem pedir licença. Constrói assim, com o nome na parede, e deixa existir. O resto aparece no momento certo. Se essa história tocou em algo dentro de você, deixa o seu like agora e se inscreve no canal. Me conta nos comentários. Alguém já tentou te fazer perder algo usando informação falsa? O que aconteceu quando a verdade apareceu? Sua história importa tanto quanto a minha. Vamos construir aqui uma comunidade de pessoas que sabem que o que você constrói de verdade não cai quando alguém mente, porque a mentira encontra a realidade no caminho. Nos vemos no próximo relato.